Olá, você que está se preparando para a Guarda Civil de Ouro Preto. Sejam bem-vindos ao nosso Vale Tudo. Hoje nós vamos trazer dicas aí pontuais para a sua prova. Se você não me conhece, meu nome é Mayara, sou professora de Direito Administrativo aqui do Vale Concurso e é uma honra estarmos aqui juntos hoje para que a gente possa gabaritar aí as questões de administrativo que vierem na sua prova, tá? Hoje eu trouxe um tema muito importante, que é responsabilidade civil do Estado. E já eu digo para vocês como é que nós vamos trabalhar esse tema. Antes de mais nada, tá? Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e também deixasse o like nesse vídeo. Isso é importante para que a gente dê continuidade nesses projetos de trazer conteúdos aí que vão somar na sua caminhada e na sua trajetória para aprovação, né, na busca do seu cargo público, beleza? Então se inscreva no canal, ative o sino de notificação. Nós temos conteúdos diários voltados para aqueles que estão se preparando para concursos públicos. Então esse canal, para quem busca aí no ano de 2023 ser aprovado, aqui, né, é o seu lugar, beleza? Pessoal, olha só, nós vamos trabalhar com o tema responsabilidade civil do Estado. E como é que nós vamos trabalhar esse tema? Para um vale tudo, tá, gente? Nós vamos trabalhar através de questões, revisando o conteúdo. Então aqui, né, reta final para a sua prova, nós estamos diante aí, a gente parte do pressuposto que você estudou o conteúdo. Mas se tiver alguma dúvida, né, algum ponto ali a ser esclarecido, com as questões a gente consegue ver como a banca ela se comporta diante do tema. E responsabilidade civil do Estado, né, é um tema muito importante, tá? Então nós vamos ver a teoria adotada, quais são, né, as causas que vão excluir a responsabilidade civil do Estado, se tem, né, excludente de responsabilidade, quando é que não terá. Então, assim, a gente vai abarcar mesmo, de forma bem ampla, o conteúdo, né, do tópico lá do seu edital, responsabilidade civil do Estado. Então, bora lá começar com a nossa primeira questão. Olha só. Questão de número 1. A respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. Letra A. O Brasil adota para todas as situações ocorridas no mundo jurídico a teoria da irresponsabilidade do Estado. B. O Brasil adota a teoria da responsabilidade subjetiva para todas as situações em que o Estado seja responsável. C. Há previsão constitucional de que o Estado se sujeita à teoria da responsabilidade objetiva. D. Os agentes públicos, no exercício das suas atribuições, que causarem danos a terceiros, independentemente de terem culpa ou não, serão responsabilizados de forma objetiva. O direito brasileiro não admite a responsabilização civil do Estado. Pessoal, então vamos lá. Começando aqui a falar desse tema, o que é essa responsabilidade civil do Estado, afinal de contas? Se você caiu aqui de paraquedas nessa aula, né? Vai fazer a prova aí da GCM de Ouro Preto e não estudou responsabilidade civil do Estado. O que acontece? Às vezes, o Estado, através ali dos seus agentes públicos, irá lesar, né, um direito ali de terceiro, irá causar dano a alguém. E a pessoa, né, que teve o seu direito ali violado, ela não pode ficar no prejuízo. Então, ela aciona, né, o Poder Judiciário ou até mesmo na via administrativa, buscando a reparação, né, a lesão daquele direito, tá certo? Então, isso é responsabilidade civil do Estado. Agora, o que a gente precisa saber? O Estado, ele responde de qual forma? Quais são os critérios para que uma violação de direito seja imputada ao Estado? É preciso que a ação tenha sido com dolo, com culpa ou independe, né, de dolo ou de culpa? É isso que a questão ela está nos perguntando. Então vamos lá analisar alternativa por alternativa aqui. Olha só, o Brasil não adota. A letra A está falando que o Brasil adota para todas as situações ocorridas no mundo jurídico, a teoria da irresponsabilidade do Estado. Isso é mentira. Nós tivemos, tá? Dentro desse tema, responsabilidade civil do Estado, nós tivemos evoluções ao longo do tempo. Primeiro, né, durante aqueles estados absolutistas, né, que tinha a figura ali do rei.
realmente o que imperava era a irresponsabilidade do Estado. Nós tínhamos uma máxima: o rei não erra, tá? O rei era a própria figura, né? A própria representação de Deus na terra. Então, os atos, por mais que ferissem direitos de terceiros, eles não eram considerados errôneos, porque tinha nessa visão de que o rei não errava. Então, vigorava, sim, a irresponsabilidade civil do Estado. Mas isso, né, com o passar do tempo foi mudando. Hoje o Estado é sim responsável, tá? O Estado ele responde por dano que os seus agentes, durante o exercício da função, causarem a terceiros. Então, letra A está descartada. B, o Brasil adota a teoria da responsabilidade subjetiva para todas as situações em que o Estado seja responsável. Errado. A Constituição, tá? Nós vamos ver o artigo aqui, nós vamos ver o dispositivo legal que fala da responsabilidade civil do Estado, está dentro da Constituição, no artigo 37, que fala que o Estado ele responde de forma objetiva. O que significa isso, professora? Dizer que o Estado responde de forma objetiva significa que, independentemente da demonstração de dolo ou de culpa, se o dano foi ocasionado, o Estado ele responde, tá? Então é necessário que haja o quê? Uma conduta, que haja um dano e que haja um nexo causal entre a conduta e o dano. Não precisa ser demonstrado nem o dolo e nem a culpa. Então, não, a responsabilidade do Estado, ela será subjetiva em determinado momento, como no caso de omissão. No caso, quando o Estado ele é omisso, ele deveria agir e ele não age, é necessário que se demonstre o dolo ou a culpa nessa omissão. Aí sim, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Isso é uma exceção, ok? Porque a regra é que o Estado responde de forma objetiva. Então, letra B está errado e a letra C é o nosso gabarito. Olha só, a previsão constitucional de que o Estado se sujeita à teoria da responsabilidade objetiva. Sim, no artigo 37 da Constituição, tá? A letra D, os agentes públicos no exercício das suas atribuições que causarem danos a terceiros, independentemente de terem culpa ou não, serão responsabilizados de forma objetiva. Não! A responsabilidade do Estado, enquanto pessoa jurídica, é objetiva, mas do agente público, tá? Precisa que se demonstre o dolo ou a culpa daquele agente público para que o Estado entre com uma ação de regresso. Olha só, vamos pensar aqui num exemplo. Suponhamos que uma viatura, da guarda municipal de Ouro Preto está ali o patrulhando, a cidade e tudo mais, e de repente um carro avança o semáforo. E essa viatura, ela vem, a colidir com esse carro, Então, houve ali, e acaba atingindo também, além do carro que infringiu, as normas de trânsito, avançando no sinal vermelho, havia um carro parado e com a colisão, a viatura da guarda acabou colidindo com esse carro parado e causando dano. Vejam, o Estado vai responder, por esse dano causado ao carro parado. Mas houve culpa, houve dolo dos agentes públicos que conduziam? Não houve, tá? Agora, diferente é se houvesse uma negligência, ali na condução, uma imprudência na condução daquele veículo e colidisse com um veículo particular, o Estado ele responderia e ele pagaria a indenização e entraria com a chamada ação de regresso em desfavor daquele agente público que causou o dano. Mas para que o agente público responda, sempre será de forma subjetiva, porque é preciso demonstrar o dolo e a culpa do agente público, não é do Estado. Tá? Então, por favor, não confundam, porque a banca ela faz isso. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, mas do agente público é subjetiva, porque precisa demonstrar o dolo e a culpa desse agente. Beleza? Então, a letra D está incorreta. A letra E, o direito brasileiro não admite a responsabilização civil do Estado, Está errada, nós sabemos que
Sim, olha aí, artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade. O que significa dizer nessa qualidade? Quando o agente público ele age no exercício da função ou em razão dessa função, tá? Causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, ó, mais uma vez, as pessoas jurídicas de direito público, né? União, Estado, Distrito Federal, municípios e as de direito, autarquias, né? Que também são pessoas de direito público. As de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Então, tem que prestar serviço público. Correios, a empresa Correios e Telégrafos. É uma empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, que presta um serviço público, tá? Então, tem que prestar serviço público. Por quê? A responsabilidade civil do Banco do Brasil, que é uma pessoa jurídica de direito privado, que integra a administração indireta, mas ela tem finalidade o quê? Econômica, não é de prestação de serviço público. Então, a responsabilidade dela é diferente. Ela responde como uma pessoa jurídica privada, que nós estamos falando de pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviços públicos, tá? Porque a questão pode vir te contando um casinho e colocar lá, por exemplo, uma Caixa Econômica, colocar uma Petrobras, você vai ver, não, isso aqui, né, é estatal, uma empresa estatal, então a responsabilidade civil é objetivo errado, tá? Porque ela é uma empresa estatal, sim, só que ela explora atividade econômica, então ela não tem responsabilidade civil objetiva. Questão número 2. Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. Os elementos, letra A, os elementos que delimitam a teoria da responsabilidade objetiva do Estado são a conduta do Estado, o dano e o nexo causal. B. Caso o agente público não esteja a serviço do Estado e ele cause um dano a terceiro por meio do respectivo veículo particular, incidirá a responsabilidade civil objetiva do Estado. C. Nas situações em que a vítima exclusivamente der causa ao evento danoso, o Estado terá a responsabilidade de indenizá-la. D. No caso de danos decorrentes da manipulação de matérias nucleares, o Estado responderá somente se provada a sua culpa. Vamos lá, ó. A letra A já é o nosso gabarito. Por quê? Para que haja responsabilidade civil do Estado, é necessário esses 3 elementos. A conduta, o dano, né, o resultado danoso e o nexo causal, o elo de ligação entre a conduta e o dano, tá? Esse elo que vai ligar ali a conduta e o dano. Esses são os 3 requisitos para que haja responsabilidade civil objetiva do Estado. Beleza? Agora, a letra B está falando que um agente público que não está a serviço do Estado com o seu carro particular colidir com alguém, o Estado tem responsabilidade? Errado, né, gente? Não faz o menor sentido. O agente público, quando ele causar dano, para que o Estado ele tenha responsabilidade civil objetiva, esse agente público tem que estar agindo no exercício da sua função ou em razão dela. É aquele trecho que eu falei, nessa qualidade. Aqui, ó, do artigo 37, parágrafo 6º, ó. Responderão pelos danos de seus agentes nessa qualidade, tá? Então, o agente público ele tem que estar em serviço ou então agindo em razão, né, do seu cargo, beleza? Então, aqui, né, particular aí não tem nada a ver. Quando a vítima exclusivamente der causa ao evento danoso, o Estado terá a responsabilidade de indenizá-la. Olha só, nós adotamos para a responsabilidade civil do Estado a teoria do risco administrativo, tá? E essa teoria, ela admite excludentes de responsabilidade. Caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Então, olha só, quando a culpa é exclusiva da vítima, isso exclui a responsabilidade civil objetiva do Estado. Vamos supor, né, naquele exemplo lá, do guarda civil dirigindo a viatura, e de repente uma pessoa, ela atravessa a rua ali, ela pula na frente da viatura, às vezes com intuito suicida, ou às vezes porque se descuidou, não é local de faixa, tá? Então a vítima, e ela vem a ser atropelada, tá? A vítima,
exclusivamente provocou aquele resultado. Nesse caso, o Estado, ele tem a sua responsabilidade extinta, excluída. Isso é uma causa de excludente de licitude, culpa exclusiva, de excludente de responsabilidade, tá? Culpa exclusiva da vítima. Então, errado. Aqui, gente, quando nós estivermos falando de qualquer dano ligado à atividade nuclear, a responsabilidade do Estado, ela é objetiva, e aí nós adotamos a teoria do risco integral, porque não tem excludente de culpabilidade, de responsabilidade, tá? Quando falarmos de danos nucleares, danos ambientais, igual aquelas barragens, né, em Minas Gerais ali, que romperam, tá? E também atos terroristas em aeronaves e atos de guerra, o Estado ele responde sem excludente de responsabilidade, beleza? Então aqui, né, letra A, nosso gabarito. Vamos para a próxima. Joana, servidora pública municipal, no exercício regular de suas funções, estava operando uma empilhadeira em um galpão da Secretaria Municipal de Obras do município Beta. Nesse contexto, causou danos ao veículo automotor que se encontrava estacionado, de Tiago, o qual comparecera ao prédio anexo da mesma repartição para solicitar uma licença de construção. Nesse caso, a responsabilidade civil pelos danos causados ao bem do Tiago é a do município Beta ou de Joana, mas apenas se for demonstrada a culpa dessa última. B, do município Beta, apenas se for demonstrada a culpa de Joana. C, do município Beta, sendo demonstrada ou não a culpa de Joana. D, do município Beta, ainda que haja culpa exclusiva de Tiago, é apenas de Joana, sendo demonstrada ou não a sua culpa. Então, ó, vamos lá. Esses casinhos assim, né, tem muita chance de cair na prova, tá? Ó, falou, Joana, ela tava o quê? No exercício das suas funções, ela é servidora municipal e durante o exercício de suas funções, operando uma empilhadeira, ela causou danos ao veículo de Tiago que estava estacionado. Nesse caso, gente, a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva. Ela independe de dolo ou de culpa. Então, a responsabilidade é do município, tá? Porque a Joana estava agindo em nome do município. Agora, quanto à ação de regresso do Estado para com ela, isso são outros 500, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. A responsabilidade é do município ou de Joana? Errado. Não tem isso, tá? De poder acionar um ou outro. Não. Se o servidor causou dano durante o exercício das suas funções ou em razão delas, a responsabilidade do Estado é objetiva e não há. A vítima ela não pode escolher se ela quer ingressar em juízo contra o Estado ou contra o servidor. Não, tá? Ela tem que ir sempre contra o Estado. No caso aqui eu tô falando Estado de uma forma ampla, né? Nossa questão trouxe ali o ente federativo município, mas eu falo Estado, né, de forma ampla, ok? Então, olha só, a responsabilidade aqui é do município Beta, letra C, sendo demonstrada ou não a culpa de Joana. Por quê? Quais são os requisitos para a responsabilidade civil objetiva do Estado? Né? Ação, não teve a conduta? A conduta de Joana dirigindo ali, operando uma empilhadeira? Teve. Teve o dano causado ali ao veículo do Tiago? Teve. E o nexo, né? A conduta de Joana causou o resultado danoso ao veículo ali do Tiago. Tá? Então, são esses 3 requisitos que têm que ser preenchidos. Então, a letra C, demonstrado ou não a culpa de Joana, a responsabilidade é do município. O município vai indenizar o Tiago pelos danos que ele sofreu ali no seu automóvel e depois o município vai entrar com uma ação de regresso contra a Joana se ela tiver agido com dolo ou com culpa, beleza? Mas no primeiro momento, a responsabilidade é do município e não é a pessoa, né? O agente público, ele não vai figurar no polo passivo dessa ação, porque a responsabilidade é do ente, tá? É do Estado. 4. No Brasil, como regra geral, a responsabilidade civil objetiva do Estado, esculpida no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, adota a teoria
A, do risco integral, B, do risco administrativo, C, do risco suscitado, E, da responsabilidade subjetiva e E, da culpa do serviço. Gente, nós adotamos como regra, tá? Como regra, a teoria do risco administrativo. Por quê? Porque nós admitimos excludentes, né? Excludentes de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior, beleza? Só que temos exceções em que adotaremos, tá? A responsabilidade integral. Responsabilidade integral. Ou seja, não vai ter excludente de responsabilidade, tá? No caso de danos ambientais, danos nucleares, atos terroristas contra aeronaves e atos de guerra contra aeronaves, beleza? Nesses casos, adotamos a teoria do risco integral, em que não há excludente de responsabilidade, como na teoria do risco administrativo, ok? A adotada, em regra, é a do risco administrativo, letra B. Questão de número 5. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. A possibilidade de essa pessoa jurídica juizar a ação de reparação de danos contra o agente público que de fato causou prejuízo a terceiros, havendo dolo ou culpa de sua parte, é chamado A, duplo grau de jurisdição, B, direito de regresso, C, caducidade, D, revogação e E, anulação. Aqui tá falando o quê, né, gente? A pessoa jurídica ali, né, vai lá e indeniza o particular pelo dano sofrido e depois entra com a ação contra aquele agente público no caso de dolo ou culpa, né, quando ele gerou o resultado ali fundado em dolo ou em culpa. É chamado de ação de regresso, né? Já falei aqui algumas vezes, já mencionei algumas vezes esse termo. Chama-se ação de regresso, beleza? Próximo aqui, ó. Matias, autoridade pública estadual, no exercício de suas competências administrativas, baixou portaria que acarretou danos a Maria. Nessa situação hipotética, caso Maria juíze a ação judicial contra o Estado, além do ato danoso de João, deverá comprovar A, o respectivo dano sofrido, B, o dano sofrido, o nexo de causalidade e a culpa de João, C, o dano sofrido e o nexo de causalidade, D, o dano sofrido, o nexo de causalidade e o dolo de João. Então, olha só, ela foi, né, no exercício de suas Matias, né, no exercício de suas competências, ele baixou uma portaria que acarretou danos a Maria. Então, a Maria, ela tem que demonstrar o quê, gente? Para que caracterize responsabilidade civil do Estado. Conduta, nexo e o dano, tá? Então, aqui, ó, não tem que mostrar o dolo e a culpa de João, não, tá? Não é preciso demonstrar a culpa de João, porque o que importa, né? O que importa é o quê? É se houve, né, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do Estado. O dolo e a culpa de João, eles só vão importar na hora da ação de regresso do Estado em relação a ele, tá? Aqui, né, seria o quê? O dano sofrido e o nexo de causalidade, tá? Porque a conduta já se comprova através da portaria, tá? Então, letra C, o dano e o nexo. Olha aí, o Estado responde conduta mais nexo mais dano. O servidor responde conduta mais nexo mais dano mais dolo ou culpa. Questão número 7. Fred pretende promover a ação com pedido condenatório do município por ter caído em um bueiro destampado. Houve alerta de vários munícipes quanto ao fato e a secretaria competente não se pronunciou sobre o assunto. Nos termos da doutrina de direito administrativo, a responsabilidade do município decorre da existência de omissão A, específica, B, natural, C, generalista e D, apropriada. Gente, olha só, eu falei com vocês, logo aqui no início, né, que o Estado, ele só responde de forma subjetiva, sendo exigido a demonstração de dolo ou culpa do Estado, quando ele age com uma omissão. E mais essa omissão, ela tem que ser específica.
tá? Tem que ser uma omissão específica para que essa responsabilidade seja subjetiva. Olha só, o bueiro estava lá destampado, o município ele foi alertado, né, dos riscos que aquele bueiro estampado estava ocasionando e mesmo assim não tomou nenhuma atitude, não tomou nenhuma providência de ir lá e tampar o bueiro, até que, né, o Fred, ele caiu nesse bueiro. Então, essa omissão foi específica, tá? Então, a responsabilidade aqui, no caso dessa omissão, tá? Foi específica, letra A. Maria, escrivã de Polícia Civil no Estado Alfa, ao digitar o auto de qualificação do investigado João da Silva de Tal, no bojo do inquérito policial, cometeu erro de grafia, de maneira que acabou escrevendo o nome de outra pessoa, quase homônima, que são as pessoas que possuem o mesmo nome, né, o mesmo sobrenome, que nenhuma relação tinha com o caso, João da Silva de Tal. Diante de tal erro no procedimento de identificação, por falta de cuidado de Maria, ou seja, Maria agiu com culpa, né, na fase investigatória, João da Salva de Tal foi denunciado pelo Ministério Público, respondeu à ação, mas no final foi absolvido. Olha só, então a Maria, ela queria qualificar o João da Silva de Tal, mas ela escreveu João da Salva de Tal. E existia esse João da Salva de Tal, né? Então ele respondeu, ele foi denunciado pelo Ministério Público e respondeu uma ação penal, sendo que ele nada tinha a ver com a situação por um simples erro ali, né, de Maria. Após procurar a Defensoria Pública, João da Salva de Tal manejou a ação indenizatória em face de... Aí o João ele vai cobrar a indenização de quem, gente? O erro foi de Maria. Policial civil, na escrivã de polícia aí, do Estado Alfa, tá? De quem que João vai cobrar essa indenização? Vamos lá. A, do Estado Alfa, por sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação do elemento subjetivo do dolo ou culpa de Maria. B, da Polícia Civil do Estado Alfa, por sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação do elemento subjetivo de dolo ou de culpa de Maria. C, de Maria, por ser sua responsabilidade civil subjetiva, sendo desnecessária a comprovação do elemento subjetivo do dolo ou culpa em sua conduta. D, do delegado titular da delegacia, por sua responsabilidade civil solidária, pela culpa em vigilando, sendo desnecessária a comprovação do dolo ou de culpa de Maria. E, da Polícia Civil do Estado Alfa, por sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação do elemento subjetivo dolo ou de culpa de Maria. Gente, só cuidado aqui, por quê? O que acontece? A Polícia Civil, ela é órgão, e órgão não tem personalidade jurídica, então jamais você vai ingressar em juízo contra a instituição, contra a Polícia Civil do Estado Alfa, contra a Guarda Civil Municipal do município de Ouro Preto, não, porque esses órgãos, eles não têm personalidade jurídica. Eles pertencem ao quê? A Polícia Civil, ela pertence ao Estado, a Guarda pertence ao município, então você aciona a pessoa jurídica a quem esse órgão pertence, tá? Então, pelo amor de Deus, aqui, né, muitas pessoas erraram essa questão, sendo induzidas, né, a pensar que poderiam ingressar em juízo contra a polícia, mas não, gente, a polícia é uma instituição, é um órgão que pertence ao Estado. Então, quem deve ser acionado, aqui a resposta já está na letra A, tá? É o Estado Alfa por sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação do elemento subjetivo de dolo ou de culpa de Maria, beleza? Aí, no caso, gente, a Maria, né? A Maria, ela vai ingressar, o Estado ele pode ingressar com ação de regresso contra ela. Então, a responsabilidade do Estado Alfa, tá? Ela é objetiva e o dolo ou a culpa de Maria só serão importantes, né? Só terão relevância quando de uma ação de regresso, beleza? Então, gabarito aqui, letra A. Prosseguindo. Aí, ó, responsabilidade civil do Estado, né, teoria da dupla garantia. Por que que a vítima, né, que teve ali, que sofreu o dano, ela não pode
ingressar em juízo contra o agente público, mas sim contra o Estado, porque nós temos essa teoria da dupla garantia. A teoria aborda a impossibilidade da legitimidade passiva do agente público nas ações que buscam a responsabilização por danos sofridos pelo particular, causados por agentes no exercício da função pública, tá? Então, essa teoria, né, dupla garantia para a vítima que sofreu o dano, porque ela vai ingressar contra o Estado, né, e também para o agente público. Imagina se o agente público no exercício da sua função causasse dano, né, a alguém e tivesse que responder diretamente por esse dano. Então, é dupla garantia, tanto para a vítima quanto para o agente público. Beleza? Questão de número 9. Acerca dos atos administrativos e de controle e responsabilização da administração, julgue o item. Na modalidade de risco administrativo, a administração tem o dever de indenizar os prejuízos causados por seus agentes, não cabendo em nenhuma hipótese a alegação de culpa exclusiva da vítima. Errado, né? Porque nós sabemos que na teoria do risco administrativo nós temos 3 excludentes de responsabilidade: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior. Tá? O que não tem excludente de responsabilidade é a teoria do risco integral, adotada como exceção, né, nos casos de danos ambientais, danos nucleares, atos terroristas e de guerra contra aeronaves. No Brasil, a responsabilidade do Estado, conforme direito administrativo, é regida pela teoria do risco administrativo, que admite excludentes de responsabilidade do Estado, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito fosse maior, e ato de terceiro, né? Falta falar do ato de terceiro. 10. Acerca de atos administrativos e de controle e responsabilização da administração, julgue o item. A responsabilidade civil do Estado, na modalidade de risco integral, não admite a alegação das excludentes de responsabilidade, razão pela qual os prejuízos causados a terceiros devem ser indenizados independentemente de sua origem, tá? Então, realmente, né, na responsabilidade, né, na modalidade de risco integral, não admite nenhuma excludente de responsabilidade. E aí os casos, né, em que usamos essa teoria do risco integral: dano nuclear, dano ambiental, ato terrorista e ato de guerra contra aeronaves brasileiras. 11. No que concerne à responsabilidade do Estado, julgue o item. A responsabilização do Estado por omissão pode se dar tanto quando for culposa quanto quando for dolosa, desde que haja obrigação legal da prática da conduta que se omitiu, tá? Realmente, porque na omissão, né, a culpa vai ser o quê? A responsabilidade do Estado, ela vai ser subjetiva, sendo necessária a demonstração de dolo ou de culpa. Então, está correto. A responsabilidade subjetiva também ocorre quando o Estado deveria agir, mas não faz, sendo omisso, ou quando os danos são causados por atos de terceiro ou fenômenos da natureza. Nessas hipóteses, é necessário comprovar que houve culpa, omissão, né, por imprudência, imperícia, negligência ou dolo, intenção do agente. O que são esses danos da natureza? Suponhamos que não há escoamento numa via pública, né? Toda vez que chove, alaga aquela via. Então, é necessária a construção de bueiros, né? De alguma forma, para que aquela água ela consiga ali ter um escoamento bacana. E o Estado, sabendo disso, se omite e não providencia, né? Não toma as providências que são necessárias. Vem uma outra chuva e alaga tudo de novo, tá? Então, essa omissão aí, por um fenômeno da natureza, né? Mas que poderia ter sido evitada, o Estado, né, responde subjetivamente, demonstrando o dolo e a culpa. A última questão, para a gente finalizar o nosso Vale Tudo: uma viatura policial do Estado, em perseguição a um criminoso, atropelou um pedestre que se encontrava na calçada. Nesse caso, acerca do regime de responsabilidade do Estado, aplica-se a responsabilidade A, objetiva, sujeita à pretensão de reparação, à prescrição quinquenal; B, subjetiva, sendo a pretensão de reparação de natureza imprescritível; C, subsidiária, sujeita à pretensão de reparação ou prescrição decenal; D, objetiva, sujeita à pretensão de reparação ou prescrição trienal; E, integral, sujeita à pretensão de reparação à prescrição vintenária. Gente, olha só, quando alguém sofre um dano, né, causado aí pelo Estado, tem um prazo
para que a pessoa ela busque a reparação desse dano, tá? No caso aqui, a responsabilidade, ela será o quê? Uma viatura em perseguição ao criminoso atropelou um pedestre que se encontrava na calçada, né? Então, aqui, a responsabilidade é objetiva, né? E sujeita à pretensão de reparação à prescrição quinquenal. Então, o prazo para que a pessoa ela busca a reparação desse dano é de 5 anos, tá? Quando o Estado ele causa dano a alguém, a vítima, né, que sofreu aquele dano, ela tem um prazo de 5 anos para buscar a reparação daquele dano. Isso está na Lei 9.494 de 97, ó. Estabelece o prazo de 5 anos para a propositura de ação visando a obtenção de ressarcimento por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Então, o prazo, né, para buscar a reparação desse dano é de 5 anos. Tem mais uma aqui, ó, a omissão da administração pública enseja a responsabilização. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Na hipótese de prejuízo gerado por ato omissivo do servidor público, a responsabilidade deste será subjetiva. Excetuados os casos de dever específico de proteção, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é objetiva, independendo de comprovação da negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade. C. Para efeito de apuração da responsabilidade civil do Estado, é juridicamente irrelevante que o ato tenha sido comissivo ou omissivo. D. A responsabilidade patrimonial pode ocorrer de atos jurídicos, atos ilícitos, de comportamentos materiais, mas nunca de um ato de omissão. Então, olha só. Aqui, olha só, vamos lá. Na hipótese de prejuízo gerado por ato omissivo de servidor público, a responsabilidade desse será subjetiva. A responsabilidade do servidor público, gente, é sempre subjetiva, tá? Sempre tem que demonstrar o dolo ou a culpa do servidor público, tá? Excetuados os casos de dever específico, a responsabilidade por omissão, ela é subjetiva. Nós vimos que precisa demonstrar dolo ou culpa, exceto contratar de uma omissão específica. Para efeito de apuração da responsabilidade civil do Estado, é juridicamente relevante que o ato tenha sido comissivo ou omissivo. Não, tem diferença, porque no ato omissivo, né, quando o Estado tinha que agir, mas se omitiu, a responsabilidade, em regra, é subjetiva. E no ato comissivo, que é quando o Estado age e causa o dano, a responsabilidade é objetiva. Então, tem diferença, está errado. A responsabilidade patrimonial pode decorrer de atos jurídicos, atos ilícitos, de comportamentos materiais, mas nunca de um ato de omissão. Errado, né? Nós temos também responsabilidade por omissão, letra A, o nosso gabarito. Agora, sim, nós finalizamos, né? Só vendo a diferença aí, teoria da culpa administrativa, omissão, né, genérica, responsabilidade subjetiva, e omissão específica, a responsabilidade é objetiva. Pessoal, é isso, né? Vimos aí muita informação acerca do tema responsabilidade civil do Estado. Você agora está pronto para gabaritar qualquer questão que venha aí a respeito desse tema. E eu estou apostando numa questão, né, desse tema na sua prova, tá certo? Então, tranquilidade, né? Sua prova está aí se aproximando. Vá com calma, leia com atenção as alternativas, não seja afobado para responder. Se a alternativa correta estiver na letra A, leia as demais alternativas, não marque a letra A e pule para a próxima questão. Você pode, né, estar equivocado ali, pode ter alguma pegadinha. Então, muita atenção, muita tranquilidade. Eu desejo uma excelente prova a todos e nós vamos juntos aí até a aprovação. Boa sorte e uma excelente prova.